Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Reforma e Teologia. Eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e neste vídeo vamos explorar um dos temas mais intrigantes das Escrituras, a queda dos anjos e sua rebelião contra Deus. Esse assunto desperta grande interesse, pois lança luz sobre a origem do mal, a corrupção da humanidade e a influência espiritual que persiste até os dias atuais. A Bíblia nos fornece informações essenciais sobre a rebelião dos anjos, especialmente em passagens como Gênesis 6, 1 a 4, Judas 1, 6 a 7 e 2 Pedro 2, 4, que indicam que certos anjos caíram ao abandonar sua posição e vieram à Terra para corromper a criação divina. No entanto, além dos textos canônicos, a tradição judaica e alguns escritos apócrifos, como o livro de Enoque, trazem detalhes adicionais sobre esse evento e suas implicações. Neste vídeo, vamos analisar o que as Escrituras dizem sobre os anjos caídos, sua relação com os Néfilim e as consequências de sua rebelião. Também examinaremos como o livro de Enoque descreve a queda dos vigilantes e como esses relatos foram interpretados ao longo da história do pensamento judaico e cristão. Embora não consideremos os escritos apócrifos como inspirados, eles podem oferecer um panorama histórico e cultural do pensamento judaico da época e fornecer insights sobre como os primeiros cristãos e judeus dos séculos passados compreendiam esses eventos. Ao longo deste estudo, veremos que a rebelião celestial não foi apenas um evento isolado no passado, mas algo que teve impacto direto na humanidade. Bem, que a palavra de Deus seja a nossa base ao examinarmos este tema e discernirmos a verdade sobre esses acontecimentos. A Bíblia apresenta diversas passagens que indicam a existência de uma rebelião celestial e a consequente queda de alguns anjos. Em Gênesis 6, 1 a 4, lemos sobre os filhos de Deus, que tomaram para si as filhas dos homens, gerando os Néfilim. Essa passagem tem sido interpretada por muitos estudiosos como uma referência à corrupção da humanidade promovida por seres angelicais que abandonaram sua posição original. No Novo Testamento, Judas 1, 6 a 7, menciona que certos anjos não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, e que por isso Deus os tem reservado em trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. A conexão com Sodoma e Gomorra, versículo 7, que se entregaram à imoralidade sexual, reforça a ideia de que esses anjos cometeram um pecado semelhante. Além disso, 2 Pedro 2,4 diz que Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, reservados para o juízo. A palavra traduzida como inferno aqui é tártaro, um termo grego que faz referência a um abismo profundo onde entidades divinas rebeldes eram aprisionadas. Essas passagens demonstram que houve um grupo de anjos que desobedeceu a Deus, sendo punido severamente. Essa rebelião teve implicações não apenas no mundo espiritual, mas também na humanidade. O que nos leva a examinar como esse evento foi interpretado por escritos judaicos extra-bíblicos, como o livro de Enoque.
O livro de Enoque, uma obra antiga que influenciou o pensamento judaico e cristão primitivo, oferece um relato detalhado, da queda dos anjos e suas atividades na Terra. Embora não faça parte do cânon bíblico protestante, este livro é citado diretamente em Judas 1:14 a 15, o que sugere que pelo menos parte de seu conteúdo era considerado relevante pelos autores do Novo Testamento. De acordo com o livro de Enoque, 1 Enoque 6 a 16, um grupo de 200 anjos, liderado por um ser chamado Sem-Jaza, ou Shemi-Haza, desceu ao Monte Hermon e fez um pacto para tomar esposas humanas. Esses anjos são chamados de vigilantes, Grigori em grego ou Irim em aramaico, termo que também aparece em Daniel 4:13, 17, 23, onde são descritos como seres celestiais que observam e participam dos desígnios divinos. Esses anjos ensinaram à humanidade diversos conhecimentos proibidos, incluindo metalurgia e fabricação de armas, que seria por Azazel, cosméticos e feitiçaria, que seria ensinada por Sem-Jaza e outros. Além disso, astronomia, astrologia e encantamentos ocultos. Essa transmissão de conhecimento corrompeu a criação, pois a humanidade passou a utilizar essas informações para a guerra, o pecado e a idolatria. O livro de Enoque 7 menciona que os Néfilim, descendentes híbridos dos anjos e das mulheres humanas, eram gigantes violentos que devastavam a terra e consumiam seus recursos. Quando os humanos já não podiam sustentá-los, esses gigantes passaram a devorar seres humanos e praticar atrocidades inomináveis. Como punição, Deus enviou o arcanjo Miguel para prender os vigilantes em um abismo subterrâneo, aguardando o julgamento final. 1 Enoque 10, 4 a 14. O líder rebelde Azazel foi lançado em uma fenda no deserto, coberto por pedras afiadas, e condenado a sofrer até o dia do juízo. Esse relato se alinha com a menção de anjos caídos aprisionados em Judas 1:6 e 2 Pedro 2:4. Além do livro de Enoque, outras tradições judaicas, como o livro dos Jubileus, e alguns textos encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, reforçam a ideia de que a rebelião dos anjos teve um impacto profundo na humanidade. Essas tradições sustentam que os anjos caídos foram os responsáveis pela grande corrupção moral que culminou no dilúvio de Noé, uma intervenção direta de Deus para purificar a terra. O fato de esses relatos encontrarem paralelos em culturas antigas de diferentes civilizações levanta uma questão intrigante. A tradição sobre seres divinos ou semidivinos que interagiram com a humanidade pode ter sido preservada de maneira fragmentada em mitologias como a grega, a suméria e a egípcia. Os vigilantes de Enoque, por exemplo, guardam semelhança com os deuses caídos dos panteões babilônico e cananeu, sugerindo que tais histórias podem ter, e não só podem ter, como de fato têm, um fundo de verdade deturpado ao longo do tempo. Essa conexão entre o relato bíblico e as tradições antigas nos leva a considerar se a rebelião dos anjos pode ter influenciado a fundação de antigas civilizações e o surgimento de cultos religiosos que adoravam esses seres como deuses.
A rebelião celestial liderada por Lúcifer, né, por assim dizer, né, esse nome não aparece, esse termo não se encontra nas escrituras, mas enfim, é um dos temas centrais para compreendermos a queda dos anjos e sua relação com os eventos descritos no livro de Enoque. Embora a Bíblia não forneça um relato completo e detalhado desse evento em um único lugar, diversos textos das Escrituras apontam para essa revolta angelical que resultou na corrupção de parte dos seres celestiais. Em Isaías 14, 12 a 15, encontramos uma passagem que muitos intérpretes identificam como uma referência, né, ao chamado Lúcifer, né, descrito como a estrela da manhã, Helel ben Shachar, em hebraico, que desejou, né, elevar seu trono acima das estrelas de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. Essa passagem é muitas vezes relacionada a Ezequiel 28, 12 a 17, onde o rei de Tiro é descrito em termos que parecem ultrapassar a mera condição humana, retratando um ser que estava no Éden e que era cheio de sabedoria e esplendor, mas foi corrompido pelo orgulho e caiu. Essas referências sugerem que Lúcifer, possivelmente um querubim de alto escalão, rebelou-se contra Deus e foi expulso do céu. Esse evento se conecta com Apocalipse 12:4, que narra o dragão, figura que simboliza Satanás ou o diabo, arrastando a terça parte das estrelas, anjos do céu, e as lançando para a terra. A relação entre essa rebelião original e os eventos de Gênesis 6 levanta uma questão teológica significativa. Os anjos caídos que se envolveram com as mulheres humanas eram os mesmos que seguiram Lúcifer desde o princípio, ou tratava-se de uma segunda rebelião dentro do próprio grupo angelical que havia caído? Bem, o livro de Enoque sugere que os anjos chamados vigilantes cometeram uma transgressão adicional, o que pode indicar que nem todos os anjos caídos participaram desse ato específico de corrupção da humanidade. Outro ponto relevante é que essa rebelião não foi apenas um evento do passado distante, mas tem implicações diretas na luta espiritual que persiste até os dias de hoje. Efésios 6,12 nos ensina que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que esses seres malignos ainda exercem influência sobre o mundo, manipulando eventos históricos e espirituais para se oporem ao reino de Deus. Os impérios pagãos antigos foram fortemente influenciados por esses seres rebeldes, e a adoração aos deuses das nações estava diretamente ligada à influência demoníaca. Isso é confirmado em Deuteronômio 32:17, onde se diz que os israelitas sacrificavam a demônios e não a Deus. Essa influência maligna se estendeu através da história, manifestando-se em religiões místicas, ocultismo e sociedades secretas que buscam restaurar o domínio desses seres sobre a humanidade. Portanto, a rebelião de Lúcifer e a subsequente queda dos anjos são fundamentais para compreendermos não apenas os eventos de Gênesis 6, mas também o conflito espiritual que continua até hoje. Essa luta entre o reino de Deus e as forças das trevas
é uma realidade que se reflete tanto na história quanto no panorama espiritual e geopolítico da atualidade. Bem, o livro de Enoque, um dos textos apócrifos mais influentes da tradição judaica, desempenha um papel central na compreensão da queda dos anjos e sua interação com a humanidade antes do dilúvio. Esse livro, especialmente em sua seção conhecida como o Livro dos Vigilantes, capítulos 1 a 36, expande a narrativa bíblica de Gênesis 6, 1 a 4, fornecendo detalhes sobre os anjos que desceram à terra e se corromperam ao tomarem esposas humanas. Segundo o relato enoquiano, um grupo de 200 anjos, chamados de vigilantes, liderados por um ser chamado Sem-Jaza, jurou em conjunto descer à terra e tomar para si mulheres humanas. Esse pacto foi feito no Monte Hermon, um local de grande relevância tanto na tradição judaica quanto em outros contextos místicos e religiosos. A decisão dos vigilantes resultou no nascimento dos Néfilim, híbridos gigantes e violentos que corromperam a humanidade e ameaçaram a ordem da criação divina. Além da corrupção genética e da violência que os Néfilim trouxeram à Terra, o livro de Enoque descreve como os vigilantes ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos, como a feitiçaria, a manipulação genética, a fabricação de armas, a astrologia e outras práticas ocultistas. Especificamente, o anjo Azazel é mencionado como o responsável por ensinar os segredos das armas e dos metais, tornando a humanidade ainda mais violenta e bélica. Esse ensino ilícito está em paralelo com o relato de Gênesis 3, onde a serpente, identificada como Satanás em Apocalipse 12:9, introduz a humanidade ao conhecimento do bem e do mal, levando à queda de Adão e Eva. Assim, vemos um padrão na ação desses seres, um desejo de corromper a criação de Deus, por meio da disseminação de conhecimento proibido e da subversão da ordem divina. A gravidade dessa transgressão levou Deus a julgar tanto os anjos caídos quanto os Néfilim. O livro de Enoque descreve como os vigilantes foram aprisionados em um abismo até o dia do juízo final. Um conceito que ecoa em 2 Pedro 2,4 e Judas 1,6, onde se menciona anjos que foram acorrentados nas trevas até o juízo. O dilúvio foi a resposta de Deus para purificar a terra dessa corrupção extrema, eliminando os Néfilim e os humanos contaminados pela influência dos vigilantes. Embora o livro de Enoque não seja considerado canônico na maioria das tradições cristãs, sua influência é notável no pensamento judaico do Segundo Templo e nos escritos do Novo Testamento. Ele é citado diretamente em Judas 1, 14 a 15, o que demonstra que os apóstolos estavam familiarizados com o seu conteúdo e o consideravam, no mínimo, historicamente significativo. A narrativa dos vigilantes nos oferece uma perspectiva mais ampla sobre a rebelião dos anjos e sua tentativa de destruir a humanidade. Essa mesma corrupção espiritual e moral que os anjos caídos trouxeram ao mundo antigo continua a se manifestar ao longo da história, influenciando impérios pagãos, religiões ocultistas e ideologias que se opõem
a verdade de Deus. Assim, compreender essa história não é apenas um exercício acadêmico, mas uma chave para discernir a batalha espiritual que ainda ocorre nos dias atuais. Uma das implicações mais significativas da rebelião dos anjos caídos é a sua associação com as divindades pagãs da antiguidade. Tanto a Bíblia quanto os apócrifos indicam que esses seres espirituais caídos, que originalmente pertenciam ao domínio celestial, foram adorados pelas civilizações antigas como deuses e espíritos poderosos. Isso nos ajuda a entender a persistência do paganismo ao longo da história e sua conexão direta com as entidades mencionadas nas Escrituras. No Velho Testamento, há diversas passagens que indicam que os ídolos das nações não eram meras invenções humanas, mas representavam, de fato, entidades espirituais malignas. Em Deuteronômio 32:17, por exemplo, Moisés afirma, até abrir o texto aqui, Deuteronômio 32:17, diz assim, sacrifícios ofereceram aos diabos. Algumas traduções vão dizer demônios, né? Aos demônios. Não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Essa passagem sugere que os falsos deuses adorados pelas nações eram na realidade Shedim, demônios, espíritos malignos, né? Shedim é a palavra hebraica para demônio, né? O Salmo 106:37 também confirma essa ideia ao afirmar que os israelitas, ao caírem na idolatria, sacrificaram seus filhos aos demônios. Nos tempos antigos, os deuses pagãos eram frequentemente descritos como seres poderosos que interagiam diretamente com os humanos, exigindo sacrifícios e oferecendo conhecimento oculto. Isso se encaixa perfeitamente com a descrição dos anjos caídos nos textos judaicos e apócrifos. No livro de Enoque, como mencionado anteriormente, os vigilantes trouxeram conhecimento proibido à humanidade, que mais tarde se manifestaria nos cultos pagãos. Diversas culturas antigas possuíam panteões de deuses que apresentam notáveis semelhanças com as narrativas bíblicas sobre os anjos caídos. A seguir, alguns exemplos. Baal e Moloque, de Canaã e Fenícia. Baal era adorado como o deus da tempestade e da guerra, frequentemente retratado como um ser poderoso, que exigia sacrifícios humanos, especialmente de crianças, assim como Moloque. Esses deuses podem ser identificados com os anjos caídos que corromperam a humanidade, levando-a à perversidade e à idolatria. Zeus e os titãs, da mitologia grega. A narrativa de Titanomaquia, a guerra entre os titãs e os deuses do Olimpo, guarda semelhanças com a rebelião dos anjos e sua subsequente punição. Os titãs foram aprisionados no Tártaro, assim como os anjos caídos foram lançados nas cadeias eternas. Judas 1:6. Zeus, o líder dos deuses, muitas vezes descia à terra, segundo os relatos da mitologia,
para se relacionar com mulheres humanas, gerando heróis semidivinos. Assim como os filhos dos vigilantes em Gênesis 6, os Anunnaki, da mitologia suméria. Na tradição suméria, os Anunnaki eram deuses que vieram dos céus para governar a Terra. Textos antigos descrevem que eles trouxeram conhecimento avançado à humanidade e governaram cidades como Eridu e Babilônia. Alguns estudiosos apontam que a lenda dos Anunnaki pode ter origem nos anjos caídos e nos vigilantes, mencionados no livro de Enoque. Odin e os Aesir, da mitologia nórdica. Na tradição nórdica, Odin e seus deuses, os Aesir, travam batalhas contra os gigantes e outras criaturas caóticas. Alguns estudiosos sugerem que essa guerra cósmica entre deuses e gigantes ecoa a luta espiritual entre Deus e os anjos rebeldes, bem como a destruição dos Nephilim pelo dilúvio. Essas semelhanças indicam que a adoração dos falsos deuses nos tempos antigos não era apenas superstição, mas envolvia entidades espirituais reais que influenciavam e manipulavam as nações. A Bíblia adverte repetidamente contra a idolatria, exatamente por esse motivo. Adorar tais deuses é, na verdade, prestar culto aos demônios. Embora os panteões das religiões antigas tenham caído em desuso ao longo do tempo, a influência desses seres espirituais malignos nunca desapareceu completamente. Eles continuam a ser cultuados de maneiras diferentes, seja através de sociedades secretas, ordens ocultistas, correntes esotéricas ou até mesmo por meio da cultura popular e da idolatria moderna ao poder e ao conhecimento proibido. Esse engano espiritual persistente também se reflete no transhumanismo, nas ideologias globalistas e em diversas narrativas que buscam elevar a humanidade a um status divino, o que ecoa a mesma tentação que a serpente ofereceu a Eva no Éden: sereis como Deus. Gênesis 3:5. Dessa forma, ao compreendermos que os deuses da antiguidade eram, na verdade, os anjos caídos disfarçados, conseguimos perceber que a batalha espiritual descrita nas Escrituras continua a ser travada até os dias atuais. Bem, a influência dos anjos caídos não se restringiu ao passado. Até os dias de hoje, há evidências de que esses seres continuam a ser cultuados em diversas sociedades secretas, ordens ocultistas e movimentos esotéricos. O que antes era abertamente chamado de idolatria, hoje se manifesta de formas mais sutis, muitas vezes mascaradas sob o véu da filosofia, do misticismo ou da busca pelo poder e conhecimento proibido. Diversas sociedades e ordens ocultistas modernas, como a maçonaria, a Ordem Rosa Cruz, a Teosofia e grupos ligados ao satanismo e à cabala hermética, possuem ritos e crenças que remetem diretamente ao culto de entidades espirituais poderosas que influenciam os destinos da humanidade. Entre essas entidades, encontramos divindades das religiões antigas que, como já abordado, podem ser identificadas com os anjos caídos.
Veja, a maçonaria e Lúcifer. Albert Pike, um dos maiores teóricos da maçonaria do século XIX, considerado por alguns como o Papa Negro da maçonaria, escreveu que Lúcifer é o portador da luz, uma alusão direta à adoração do ser que se rebelou contra Deus. A filosofia maçônica está associada ao gnosticismo e ao ocultismo, doutrinas que exaltam a busca pelo conhecimento oculto, algo semelhante ao que os anjos caídos ofereceram à humanidade no livro de Enoque. Outra questão, a influência do ocultismo no globalismo. Muitas das elites mundiais estão ligadas a ritos esotéricos, incluindo a maçonaria, e crenças que exaltam a busca pelo poder absoluto e a transformação da humanidade em seres superiores. Esse conceito, promovido por correntes como a Nova Ordem Mundial e o Transhumanismo, ecoa a mesma promessa da serpente no Éden: sereis como Deus. Além disso, outra questão, o culto a Baal e a Moloque na atualidade. Embora os sacrifícios humanos aos deuses pagãos tenham sido abolidos oficialmente, práticas modernas como o aborto em larga escala e rituais satânicos secretos são manifestações modernas do antigo culto a Baal e Moloque. Bem, a cultura pop, especialmente os filmes de Hollywood, frequentemente revisita temas de mitologias antigas, batalhas entre deuses e tramas envolvendo seres sobrenaturais. A indústria do entretenimento muitas vezes apresenta essas narrativas de forma romantizada, transformando os antigos deuses em heróis e seus opositores em vilões. Se tem filmes sobre mitologia antiga, produções como Fúria de Titãs, de 2010, e Imortais, de 2011, retratam batalhas épicas entre os deuses e suas criaturas, lembrando muito a guerra espiritual descrita na Bíblia e nos textos apócrifos. Além disso, os anjos caídos como heróis ou vilões. Filmes como Constantine e Legião mostram anjos rebeldes como protagonistas que desafiam o Criador. Em Noé, filme de 2014, dirigido por Darren Aronofsky, sobrenome esquisito dele, Neste filme, de Noé, há uma interpretação fantasiosa dos vigilantes como gigantes de pedra caídos do céu, Anjos que caíram do céu, aí viraram ou ficaram aprisionados em pedra, em corpos de pedra, tentando ajudar a humanidade. Veja a distorção que esse filme faz de Gênesis, Mas enfim. Além disso, outra questão interessante é a de super-heróis como arquétipos de deuses antigos. Muitos heróis da cultura pop, são inspirados diretamente nas divindades das mitologias antigas. O Superman, o Super-Homem, que todo mundo conhece, por exemplo, tem várias características de um ser divino caído do céu para salvar a humanidade. O universo Marvel e DC, Detective Comics, apresenta personagens como Thor, o deus do trovão, Zeus, e até mesmo seres angelicais que refletem elementos do ocultismo e da teologia gnóstica. Além disso, a cultura pop, outra questão. A cultura pop como ferramenta de dessensibilização. Ao expor o público a essas histórias, Hollywood normaliza conceitos espirituais que antes eram claramente reconhecidos como malignos. Dessa forma, o culto aos antigos deuses é revivido e promovido de maneira sutil para as massas.
Bem, outro aspecto interessante presente nos relatos apócrifos é a conexão entre os anjos caídos e as sereias. Segundo algumas tradições do livro de Enoque, as mulheres que se relacionaram com os vigilantes foram amaldiçoadas e transformadas em seres do mar, aprisionadas nas profundezas das águas. Essa ideia se encaixa com os inúmeros relatos de marinheiros ao longo da história sobre sereias, que eram descritas como criaturas encantadoras, porém traiçoeiras, que seduziam homens e os levavam à perdição. Se tem a relação com mitologias antigas. Em diversas culturas, seres metade mulher e metade peixe são descritos como divindades ou espíritos do mar. A deusa Atagartes dos fenícios e as nereidas gregas são exemplos disso. Se tem então as sereias na cultura pop. O conceito das sereias como seres sedutores e misteriosos ainda persiste em nossa cultura. Filmes como Piratas do Caribe, Navegando em Águas Misteriosas, de 2011, retratam essas criaturas como seres belos, mas perigosos. Se considerarmos que os anjos caídos corromperam a criação, essa narrativa faz sentido dentro da cosmovisão bíblica, pois mostra como as aberrações da antiguidade podem ter sobrevivido em lendas e mitos ao longo dos séculos. Bom, pessoal, neste vídeo exploramos a rebelião dos anjos caídos à luz das Escrituras, do livro de Enoque e das tradições judaicas. Vimos como esses seres corromperam a humanidade, trouxeram conhecimento proibido e foram adorados como deuses nas mitologias antigas. Também analisamos a forma como sua influência persiste até hoje em sociedades secretas, ordens ocultistas e na cultura popular. Ao compreendermos essas realidades, percebemos que a batalha espiritual descrita na Bíblia ainda está em curso e que a influência dos anjos caídos não é um mito, mas uma realidade presente na história da humanidade. Bem, que possamos estar atentos e firmes na verdade revelada por Deus, rejeitando as doutrinas dos espíritos malignos e nos apegando à palavra de Cristo, o único e verdadeiro Senhor de toda a criação. Bom, vamos ficando por aqui. Eu peço que curta, comente no vídeo e compartilhe com outras pessoas. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua atenção, por ter assistido o vídeo até aqui no final. E até o nosso próximo encontro.